Bem, meus amigos, nessa segunda parte dos vídeos que discutem com você os princípios de interpretação da Constituição, nós vamos analisar o efeito integrador que deve ter a interpretação da Constituição. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu não quero que você perca o raciocínio da Constituição enquanto todo unitário, harmônico, coerente, lógico. Aquela história de que a interpretação de cada uma das normas constitucionais deve levar em consideração que ela faz parte de algo maior, que ela faz parte de um todo e que, portanto, a finalidade do todo, a finalidade da Constituição, nossos objetivos constitucionais, devem se traduzir na interpretação de cada uma das normas jurídicas isoladamente. Sobretudo, de cada uma das normas constitucionais isoladamente. É isso daqui que eu não quero que você perca, mesmo agora, e na verdade, sobretudo agora, quando nós vamos estudar o efeito integrador que tem uma Constituição. Olha aqui o que eu não quero que você esqueça de jeito nenhum do princípio da unidade da Constituição. Isso daqui é que é o fundamental. O sentido da parte, portanto, o sentido de cada uma das normas constitucionais, e o sentido do todo, portanto, o sentido da Constituição, eles são interdependentes. Está aqui, para que você não esqueça, Quando eu me refiro à parte, eu estou me referindo à norma constitucional. Quando eu me refiro ao todo, eu estou me referindo à Constituição. Perfeito. Então, agora sim a gente pode ir discutir o que é o efeito integrador de uma Constituição, sem perder de vista que a Constituição é um todo harmônico, coerente, lógico, sistemático de normas e de princípios. Então, olha aqui o que é o efeito integrador que uma Constituição deve cumprir. De olho no quadro, vó. Princípio do efeito integrador de interpretação da Constituição. Orienta o aplicador da Constituição no sentido de que, ao construir soluções para os problemas jurídico-constitucionais, procure dar preferência, corrija aí, tá? Não é das preferência, não. Procure dar preferência àqueles critérios ou àqueles pontos de vista que favoreçam a integração social e a unidade política. Por quê? Porque além de criar uma certa ordem jurídica, toda Constituição ela precisa produzir, ela precisa manter a coesão sociopolítica. Fernando, por que ela precisa manter esta coesão? Porque esta coesão é que é o pré-requisito. Ela é a condição de validade de qualquer sistema jurídico. Gente, se eu tivesse que escolher de todo esse texto uma palavra que sintetizasse o que é o efeito integrador de uma Constituição, esta palavra seria essa. Olha aqui, ó. Integração. Integração. Uma interpretação das normas constitucionais, de acordo com o princípio do efeito integrador, orienta aqueles que aplicam as normas constitucionais a dar a estas normas uma consequência que seja a da máxima inclusão, a da máxima integração. Quanto mais a interpretação de uma norma constitucional servir para incluir, servir para integrar, então, tão melhor será esta forma de interpretar a Constituição. E você estará usando aquela ideia abstrata, aquele valor de efeito integrador da Constituição. Fernando, isso para mim não está valendo nada ainda. Olha, 0 à esquerda, não entendi nada sobre o efeito integrador de uma Constituição. Sabe o que é que eu lhe recomendo, então?
que você volte um pouco e assista mais uma vez aqueles vídeos sobre a natureza de uma Constituição. Sobretudo, o vídeo que trata da natureza sociológica da Constituição e o vídeo que trata da natureza política da Constituição. Aquela concepção do Ferdinand Lassalle e a concepção do Carl Schmitt de Constituição enquanto fator real de poder e da Constituição cuja natureza é política. Isso vai lhe ajudar aqui a perceber o papel que a Constituição tem de manter a coesão sociopolítica do Estado. Me acompanha na construção desse raciocínio aqui no quadro, por favor. Olha lá. Vamos inserir aqui mais uma página para a gente construir um raciocínio aqui. Pronto, vamos lá. O que é o chamado momento constituinte? Ora, o momento constituinte é o momento em que uma nova Constituição está sendo elaborada. O momento constituinte é o momento, repara, onde é repensado a organização do poder político. Eu estou repensando como é que eu vou organizar aquela capacidade de produzir e de aplicar o direito. Fernando, por que é que chega uma hora em que nós chegamos ao momento constituinte? Em outras palavras, por que chega uma hora em que nós precisamos repensar a forma como nós produzimos e aplicamos o direito? Veja, certamente porque a forma como a gente vem produzindo e aplicando o direito não nos serve mais. Não dá mais conta da realidade. Nós precisamos, então, parar para repensar como é que nós vamos produzir e aplicar o direito para que a gente faça isso de uma forma melhor, para que a gente faça isso de uma forma mais eficiente. Então, volta para cá. Neste momento constituinte, nós estamos pensando a produção da Constituição e a Constituição é aquele sistema de normas e de princípios, repara lá, que está fundando o Estado, que está criando o Estado. E o Estado, o que é? O Estado é fundamentalmente isso. O Estado é fundamentalmente o poder político organizado. O Estado, ele é a capacidade organizada de produzir e aplicar o direito. É isso que é o Estado. Está aqui. A capacidade, a autoridade organizada de produzir e aplicar o direito. E todos nós sabemos que o direito, ele tem como objetivo regular a vida em sociedade. Perfeito. É assim, então, que nós estamos construindo esse raciocínio. O momento constituinte é o momento em que nós paramos diante de uma necessidade de reorganizar a nossa capacidade de produzir e aplicar o direito. A maneira como a gente vem fazendo isso não está dando certo. Não resolve mais os nossos problemas. Nós temos novos dilemas, novos problemas. E aquela velha forma de produzir e aplicar o direito, não dá mais, não serve mais. Joga aquilo fora e precisamos, então, reorganizar essa capacidade. Precisamos, portanto, refundar o Estado. Refundar a capacidade de produzir e aplicar o direito. É por isso que, olha aqui, o texto nos diz que toda Constituição, é claro, toda Constituição, ela cria
uma certa ordem jurídica. Toda Constituição cria uma certa ordem jurídica. É óbvio, está aqui, olha, a Constituição, como é ela quem cria o Estado, e como é o Estado a fonte do direito, toda Constituição, ela cria uma ordem jurídica. E o direito serve para regular a vida em sociedade. Perfeito. No nosso momento constituinte de 88, o que gerou a necessidade de reorganizar a produção e aplicação do direito? A necessidade de reorganizar isso agora com base democrática. A Constituição de 88 restabeleceu a democracia no Brasil. E a democracia, ela é fundada, ela é pautada pelo pluralismo, pela tolerância com as divergências, pela tolerância com as diferenças. Uma Constituição democrática tem o papel de integrar essas divergências, de dirigir o processo político, de dirigir o processo de produção e aplicação do direito com respeito, com tolerância às opiniões políticas divergentes, às diferenças que existam na sociedade. Portanto, a interpretação de uma norma constitucional, ela será tão melhor quanto mais integração ela cause, quanto mais inclusão ela gere. Quanto mais relações sociais forem disciplinadas pela ordem democrática, repara bem, mais força sociopolítica tem a Constituição. Mais essa Constituição se efetiva, se concretiza na realidade. Porque olha aqui para o quadro, o direito tem a função de regular a vida em sociedade. A Constituição criou o direito. Ora, quanto mais aspectos da sociedade estiverem integrados a esta regulamentação jurídico-constitucional, melhor. Então você interpreta as normas da Constituição de forma a gerar como consequência integração política, integração econômica, integração social e nunca a exclusão. Veja, claro, eu estou falando aqui de ordens constitucionais democráticas. Ordens constitucionais autoritárias podem ser, e em geral são, excludentes. E aí você interpreta as normas constitucionais de forma a excluir as divergências, a excluir as diferenças. Você não pode fazer isso, é numa ordem constitucional democrática. Numa ordem democrática, quanto mais aspectos da sociedade estiverem incluídos, maior é a unidade política. Maior é o efeito da Constituição de dirigir o processo de produção e aplicação do direito. Então, o que é que eu quero que fique na sua cabeça? Olha lá. O que eu quero que fique é a palavra integração. Essa é a palavra-chave do princípio do efeito integrador. A Constituição serve para integrar. A Constituição serve para incluir. Então, eu atribuo a cada norma constitucional uma interpretação que gere o máximo de efeitos inclusivos, efeitos que integrem relações sociais, integrem pessoas, setores da sociedade, diferenças, divergências, ao poder que a Constituição tem de produzir e aplicar o direito. Veja, quanto mais integradora é uma Constituição, maior a sua força normativa. E a força normativa da Constituição é o princípio que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo. Até lá!